Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirne, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhante ao latão reluzente, como que se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Com estas palavras de Apocalipse capítulo 1, eu quero neste dia 25, última sexta-feira de setembro, abraçar a família de Deus, que voltam a formar conosco a maior cadeia de preces do rádio metropolitano. Que Deus seja louvado soberanamente, que a Trindade augusta e divina nos envolva, que o sábio arquiteto do universo venha sobre nós, e que este seja um dia de muita batalha e cobertura espiritual, de muitas vitórias, não para o nosso reino, mas para o reino dos céus. Que este seja um dia abençoado por Deus, colheita de almas sempre, visão e revelação sempre, e o poder maior através de nossa instrumentalidade. Olha, não saia de casa hoje sem antes fazer a Deus uma oração. Você que vai ao banco, você que está a caminho de um exame, de um procedimento médico, viu, Ivone Tássio? Você que vai viajar, faça a Deus uma oração, unge o carro, unge sua bagagem, unge a moto, para que você vá e volte na paz do Senhor. Tá bem?
Coloque aí agora um copo com água sobre o rádio para que esta água seja ungida, porque Deus é o Senhor das águas e de todas as coisas. A água representa o espírito da vida. Põe um copo com água para que esta água receba quimioterapia, radioterapia, viu, Jackson Vizinho, iodoterapia, antibióticos, para você usar como remédio espiritual. Ponha também ao lado do seu rádio um pouquinho do azeite de oliveira, em uma xícara, em uma garrafa, em um copo. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Abra o seu entendimento, viu, pregadora Rita de Cássia? Por onde andou você que nunca mais apareceu, filha? Deus te abençoe, Rita. Coloque aí agora o azeite, Rita. E quando você for pregar aonde for, vá debaixo da unção também com óleo, para que Deus te use como profeta naquele altar. Jackson Vizinho já está conosco, a família da fé, a família da visão, a família da revelação, a família da profecia, a família que brilha, já está conosco. E nós não podemos esquecer uma coisa. Vou falar para vocês. A cobra, sim, a cobra de Moisés engoliu as cobras de Faraó. Entendeu o que eu te disse? A cobra de Moisés engoliu as cobras de Faraó. Por que aconteceu isso? Porque o que virou cobra diante de Faraó pelas mãos de Moisés era seu cajado de pastor, autoridade pastoral, sinais de Deus. Faraó mandou chamar as feiticeiras e mães de santo e bruxas e jogaram suas varinhas, seus gravetos, e aqueles gravetos viraram cobrinhas. Mas a cobra de Moisés engoliu todas elas. O que quer dizer isso, missionário? O poder de Deus é maior do que o poder do mal. O poder de Deus destrói o poder do mal. O cajado de Moisés não era uma vara comum, não era uma vara qualquer, era um cajado. Deus já tinha abençoado aquele cajado quando Deus falou para Moisés mostrar o sinal diante de Faraó. E a cobra de Moisés engoliu as cobrinhas de Faraó. Isto quer dizer o quê? O poder que eu tenho, o poder que você tem, que vem de Deus, é mais forte do que qualquer outro poder das trevas. Saibam disso, aprendam isso, que quem tem a força e o poder não é o diabo, é a igreja, é a noiva. A cobra de Moisés veio do cajado de Moisés, porque Deus já tinha abençoado. E a hora que Faraó tirou onda, rapaz, e mandou chamar as feiticeiras e feiticeiros e bruxos e esotéricos, e jogaram as varinhas e viraram cobrinhas, eram apenas gravetos, eram apenas varinhas, mas a vara de Moisés era cajado de pastor, era cajado do deserto, era cajado abençoado, crente, era cajado do óleo, da unção. Viu, Diogo?
Furlanento, aprenda, Diogo. A vara de Moisés, Diogo, engoliu as varas de Faraó. O poder que nós temos é, superior ao poder do mal. Por isso que Deus falou para Ezequiel: profetiza no vale de ossos secos, Ezequiel. Ezequiel profetizou e o vale de ossos transformou-se em um grande exército. Viu, Creuza Santana? E nós fazemos parte deste exército. Mas a profecia precisa continuar, porque o mundo está um verdadeiro vale, ô Margarida Célia. Viu, Soraya Rodrigues? Viu, Ivone Tássio? Não esqueçam nunca que a vara de Moisés, a cobra de Moisés, engoliu as cobrinhas de Faraó. Só nós conhecemos estes segredos espirituais. Só nós entendemos o que Deus fala ao nosso espírito. Não tenha medo. Levante a sua cabeça, porque o que você tem é mais forte do que o diabo. Viu, Lígia Magalhães? Deus te abençoe, Lígia. Eu quero hoje enviar o meu abraço ao povo da cidade de Pirassununga, São Paulo. Ontem alguém me ligava de Pirassununga. Também Volta Redonda, não existe volta quadrada. Meu abraço ao povo lindo de Volta Redonda. Nilópolis, cidades do Rio de Janeiro me acompanhando. Nilópolis, Volta Redonda, Pirassununga. Deus abençoe Niterói. Dizem que é uma cidade linda, não conheço. Baixada Santista, ao povo de São Vicente, muita gente me ouvindo em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Sorocaba. Deus abençoe São Carlos, Campos, Niterói. Deus abençoe toda a Baixada Santista, acompanhando o Bom Dia Espírito Santo. Pirassununga, misericórdia. As nossas orações a todo o povo da Baixada Santista, ao povo do sul de Minas, Deus vos abençoe. Estamos por uma rede de rádios. Rádio Cruzeiro da Bahia, 50 quilos de potência. Rádio Cultura da Bahia, 20 quilos de potência. 100.7 FM. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte. E todas estas emissoras estão conectadas no sistema online também, falando para todo o Brasil e fora do Brasil. Estamos cobrindo o território nacional, do Iapoque ao Chuí. ICB dobrada, Maeli Tássio, Jesus te abençoe, filha de Abraão. Deus abençoe todo o povo lindo aí do Vale do Aço. Deus abençoe Patinga, Coronel Fabriciano, Governador Valadares. Muita gente em Governador Valadares me acompanhando também. Deus abençoe vocês. Aí no meu querido Caruaru, Marinês já está conosco. Meu lindo Pernambuco, Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes. Deus abençoe Moreno, cidade de Moreno. Deus abençoe
Magda Silva já está conosco assistindo, seja bem-vindo. Ivone Tássio, Eliene Brito, Deus abençoe. Eliene, Maria José dos Anjos, Rita Santos, Jair Francisco, pode ir chegando. Jackson Vizinho, coloque aí o copo com água para que a água seja ungida. Um pouquinho do óleo. Coloque também fotografias, carteiras, papéis, documentos, protocolos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. E não esqueçam, a cobra de Moisés engoliu as cobrinhas de Faraó. Porque Deus tinha dado um sinal para Moisés. Quando ele estivesse diante de Faraó, era para lançar o cajado no chão. E a hora que Moisés lançou, o cajado virou uma serpente. Viu, pastor Eliseu? Não esqueça, viu? Que a cobra de Faraó engoliu as cobrinhas. Aliás, a cobra de Moisés engoliu as cobrinhas de Faraó. Viu, Ramon Mota? E Deus já tinha dado sinal para Moisés, e diante de Faraó, ele lança aquele cajado. Era cajado, não era uma varinha, não era um graveto. Aí Faraó quis correr, mas mandou chamar suas feiticeiras e bruxas. Elas lançaram também e viraram cobrinhas, mas a de Moisés tinha unção. Aleluia! A de Moisés era cajado de pastor sério, rapaz. Era cajado de pastor crente, pastor de sinais, pastor do óleo, pastor da água ungida, pastor da casa da bênção, discípulos de Doriel. De Doriel. Eu trabalhei com ele 3 anos. Quantas vezes eu vi o missionário Doriel mandar tuberculoso beber a água, e ele bebia o resto e mandava fazer exames. Onde estão as cobras de Faraó, de Moisés? Se não houver sinais, o povo não crê. O povo só crê se ver sinais. É fácil dar o pão, tem que dar também o peixe, para que o sanduíche espiritual seja completo. Quem é espiritual entende o que eu falo. Ontem pessoas ligaram aqui para nós. Ontem eu recebi muitos telefonemas de São Vicente, Cubatão, Baixada Santista, Praia Grande, Sorocaba, eu até anotei aqui, Pirassununga, Volta Redonda, Niterói, Nilópolis, Campos. Muitos telefonemas ontem de várias partes do Brasil, pessoas dizendo: nós estamos lhe acompanhando pelo rádio, outros estão acompanhando pelo Face. E assim nós vamos evangelizando, ajudando o fortalecimento do corpo de Cristo dentro da nossa possibilidade espiritual. Adriana Brito de Souza ligou ontem e falou aqui com a nossa secretária, Amélia Ribeiro, Ana Keila Rodrigues, Antônio Pessoa, Cauã Menezes, Celestrina Moreira, Denise Santos, Deraldo, que está internado, Dino Cardoso, Doralice Santos, Edna da Conceição, Edivaldina Barros, Floresvaldo Bispo, João Miguel, Josileide Leite, Lúcia Santos, Mara Rúbia Nascimento, Maria das Graças Nascimento, Maria José dos Santos, Marília Santana e família, Marivaldo Miranda e família, Marivaldo Moreira, Marlene Miranda, Mateus Batista, missionária Leonara Rosário, missionária Shirley Rosa, Mônica Santos, Nívia Leite, pastor Jean Carlos, Roberto Carlos Braga, Robson Nascimento, Roque Batista,
Ivone Tássio, esse é o meu apóstolo. Não, sou apenas um missionário. Apóstolo é o meu irmão, o missionário, o Jair de Oliveira. Aqui é o Daniel de Oliveira, apenas um missionário, tá bem? Um evangelista. Não sou mais nada do que isso. Um evangelista. Roque Batista, Rosália Ferreira, Rosimeire Denivaldo, Rubens Nascimento, Senilda Santos dos Santos, Silvia Barreto, Tânia Conceição, Valdira Nascimento, Valmira Reis, Viviane Menezes, Wilson Souza, Zilda de São Sebastião. Pessoas que ligaram pedindo a cobertura espiritual. Estaremos orando, sim. Margarida Celi está dizendo: bom dia, bispo. Abençoe o Distrito Federal. Amém. Você sabe que eu vou estar aí, né? Que dia, meu Deus? 11, 12, agora do mês que vem. E depois na nossa convenção presencial. Muitas pessoas da Bahia têm manifestado o desejo de ir para a convenção presencial, novembro. Tem gente que já está com malas prontas. Que bom, hein? Pelo menos uns 20 pastores da Bahia irão. Deus abençoe Brasília, Sobradinho, Distrito Federal, todo, Gama, Guará 1, Guará 2, Taguatinga Norte, onde eu fui pastor, Taguatinga Sul, Celândia Norte, Celândia Sul, Cruzeiro Novo, Asa Norte, Asa Sul. Eu não esqueço de Brasília. Eu aprendi muito aí com o meu querido missionário, apóstolo, homem de Deus, profeta Doriel de Oliveira. Deus abençoe Gama, Brasília, Núcleo Bandeirantes. Deus abençoe meu amigo pastor Maurílio Silva, Doni Silva, Lázara Silva, que nunca mais via Lázara. Deus abençoe todo o povo lindo aí de Brasília, tá bem? Dias 11 e 12 eu vou estar aí pregando aquilo que Deus mandar eu pregar. Às vezes eu chego na frente do povo, nem sei o que vou falar, mas aí vem a revelação. Maria de Lourdes já está conosco, Marinês Linhares. Então, Eliseu Fonseca, Casa da Benção Cataguase, é isso aí, Eliseu. Deus te abençoe, Canela. Canela, homem de Deus, abençoado, profeta, catiçal de ouro. Receba aí, vaso. Eunice Pereira já está conosco. Deus abençoe Betim, também está conosco. Belo Horizonte. Deus abençoe Sabará. Deus abençoe minha querida Belo Horizonte. Tenho orado por Belo Horizonte. Deus abençoe meu amigo pastor Elias Chaves aí em Belo Horizonte. Deus abençoe José Américo aí me ouvindo também próximo a Belo Horizonte. Deus abençoe meu querido Juiz de Fora, Conselheiro Lafayette, São João del Rei, Araxá. Temos uma igreja antiga em Araxá, terra do missionário José Roberto Oliveira, o homem de Deus que me batizou. Ele é de Araxá, ele ainda tem raízes em Araxá. Deus abençoe Ângela Bispo de Oliveira. Ivani Sapucaia, pode ir chegando, porque hoje é a última sexta-feira. Eita sexta-feira, que nós vamos arrancar muitas almas, viu, Rafael Alves? Hoje é de Vilma Eli Tássio. Hoje é dia de arrancar muitas almas das mãos do diabo. Porque o diabo, ele coloca jugo nas pessoas, vício, coisas de tradição dos pais, e quem tem que arrancar na força espiritual, viu, Diogo? As almas das mãos do diabo somos nós, que estamos implantando o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra
não é implantado pelos anjos. Eles até queriam, mas Deus não deu a permissão a eles. Porque a terra foi dada aos filhos dos homens. Então quem tem que libertar os cativos, quebrar o jugo, quem tem que arrancar as almas das mãos do diabo, viu, Soraya Rodrigues? Somos nós que temos a unção e o reino dele já dentro de nós, e nós passando para as pessoas prisioneiras do mal. Então hoje é um dia de quebra de maldições. Hoje é um dia em que eu penetro e nós penetramos, aliás, bem no plural, nós, no submundo espiritual, para libertar cativos. Hoje é dia de quebrar as maldições herdadas, adquiridas e mandadas. Hoje é dia de amarrar o valente, de abater Golias, de fazer o deserto florescer. Hoje é dia de abrir o mar vermelho. Hoje é dia de ver a cobra de Moisés engolindo as cobrinhas de Faraó. Hoje é dia de transformar água em vinho, vida nova. Hoje é um dia forte. Eu sei que para mim vai ser um dia muito cansativo. Eu acordei, ainda não era 3 horas da manhã, mas também eu fui dormir cedo ontem, né? E sei que eu vou ficar até 11 da noite hoje no trabalho espiritual. Os braços vão doer de tanto segurar pessoas endemoniadas ou lugar que tem demônio. A gente expulsa, mas as pessoas dão lugar e ele volta. A gente expulsa de novo. Até que a pessoa se converta dos maus caminhos. Esta batalha, viu, Adriana, viu, Carmen, é nossa, é da igreja. É nós que temos que implantar o reino aqui na terra. Porque depois daqui haverá novo céu e nova terra. Às vezes você olha para trás, sente a maldição do alcoolismo em sua família, a maldição das drogas. Viu, Márcia Maia? Deus abençoe a família Maia. Família Maia, Deus abençoe, lá de Conselheiro Lafayette. Deve ser, né? O Wilson Conceição já está conosco. Deus te abençoe, São Tomé de Paripe. Lenise Oliveira, Marinalva, Deus abençoe. Então, é nós que temos que implantar o reino. E o reino é implantado com força espiritual. Porque o diabo invadiu, então o pau quebra entre nós e o inimigo. Não é moleza, não é brincadeira, não é dormir o dia todo. É cair para dentro do capeta, sai e fazer o deserto florescer. Porque só nós temos a água da vida para fazer o deserto florescer. Só a igreja, a noiva. Então, abra o seu entendimento. Se o evangelho te alcançou pela misericórdia, seja um instrumento de Deus. Tá bem? Daqui a pouco nós vamos meditar em Apocalipse capítulo de número 1. Uma mensagem muito poderosa. Viu, Vanderly? Deus te abençoe, filha de Abraão. Deus abençoe o Braz. Muita igreja aí no Braz. Maísa Freitas Rodrigues Janete de Feira de Santana, Deus abençoe, minha linda princesa do sertão, Feira de Santana. Deus abençoe, pastora Creuza, pastor Eliana, pastor Pedro Modesto, evangelista Juscelino, a nossa equipe em Feira de Santana. Casa da Bênção, em Feira de Santana, temos 6, 7 congregações. Deus abençoe todo o povo lindo de Feira de Santana, a maior cidade do interior do Nordeste do Brasil,
maior do que Campina Grande, maior do que Caruaru. Feira de Santana é a maior cidade do interior do Nordeste do Brasil. Quase 1 milhão de habitantes. E nós temos ali 5 a 6 congregações. Deus abençoe Princesa do Sertão, Feira de Santana. Deus abençoe também a nossa pastora Creuza, o seu genro, nosso pastor Sandro, que estão ali fazendo uma obra para Deus dentro das suas possibilidades espirituais. Deus abençoe. E também não posso esquecer de Pojuca. Deus abençoe Pojuca. Casa da Bênção na Bahia se espalhou por todo o grande estado da Bahia. São mais de 250 congregações. Na visão que Deus nos deu, salvação, cura, batismo com o Espírito Santo, congressos, convenções, água ungida, santo óleo, e assim nós vamos amarrando o diabo e a cobra de Moisés, engolindo as cobrinhas de Faraó. Vamos ouvir esta bela canção para a glória de Deus, Anderson Menezes. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Será que tu podes me ouvir? Estou cansado de viver as ilusões deste mundo. Eu quero correr pra ti. Correr pros teus braços de amor por só o Senhor é quem sabe de tudo que eu preciso. E eu preciso do teu amor, do teu perdão, da tua graça, da tua libertação. Hoje vem meu favor, cumpre em mim o teu querer, flui em mim o teu poder, me marca hoje pra vencer. Cumpre em mim os teus propósitos, me faz viver a tua verdade. Agradável é a tua vontade, perfeita é a tua santidade. Cumpre em mim os teus. Como é bom levantar pela manhã, olhar para este céu lindo de primavera e dizer: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo é um programa da Igreja Casa da Bênção, diretamente da Bahia para todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania, na palavra do missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, há 41 anos no ar. Programa patrocinado pelos dizimistas e ofertantes da Igreja Sede e também da Catedral da Bênção, Bahia. Deus abençoe quem tem pregado o Evangelho através da minha voz e ganhado almas para Jesus por este Brasil afora e por vários outros países e por vários outros continentes. A obra está sendo feita e receberemos sim o galardão
pelo trabalho que temos feito para Deus com muita honestidade e sinceridade. Deus abençoe. Vocês podem entrar em minha página pelo Facebook, Daniel de Oliveira, é pública. Ou no YouTube, temos lá 60 e tantos programas gravados, cada um deles uma mensagem diferente. Divulgue o nosso programa, o Bom Dia Espírito Santo, coloque em seus grupos para que possamos alcançar almas para Jesus. O nosso assunto é Jesus, e o assunto de Jesus é um só: almas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se o nosso assunto é Jesus, o assunto de Jesus são almas libertas, transformadas e preparadas para morar no céu. Tá bem? Deus abençoe dizimistas e ofertantes da sede da catedral que me mantém aqui há 41 anos. E agora por esta rede de rádios online pelo aplicativo Radiosnet, rádios comerciais. Estamos pelo Facebook e estamos também, alguém pede ali a bênção, Ilha de São João, tia Ana, manda um alô para minha tia Ana em Ilha de São João, Anderson Menezes. Tá vendo, tia Ana? O Anderson, seu sobrinho, lhe ama, Deus abençoe. Lia de Jesus, Deus abençoe. E Janete Gomes, então este programa é o programa mais antigo da Igreja Casa da Bênção Brasil, 41 anos no ar, sem parar, de domingo a domingo. Amanhã quem estará aqui é eu mesmo. Retransmissão dos nossos programas. Domingo, pastor José Teles. Segunda-feira, pastor André Bezerra, meu genro. E na terça-feira eu volto, sempre ao vivo, diretamente aqui dos estúdios na Barra, para todo o Brasil e Europa, Ásia e África. Bom dia, Espírito Santo. É um programa que tem a missão de levar o fortalecimento do corpo de Cristo e libertar cativos e oprimidos. Hoje é sexta-feira e é a última sexta. Nós teremos 6 cultos, 3 na catedral, 3 na sede, para atender a todo o povo. Hoje é dia de quebra de maldições. Como eu falo e repito, não estou sozinho, há uma multidão em jejum e oração por detrás de mim. Para o trabalho ter o selo do Espírito, a validade de Deus, a força da mão de Deus. Hoje é dia da quebra das maldições. Às vezes você olha para trás, sente a maldição do alcoolismo em sua família, a maldição da pederastia, a maldição do alcoolismo, da mentira, do roubo, do palavrão, da boca suja, a maldição da preguiça, do AVC, do câncer, da depressão, da loucura, a maldição do nome sujo, da dívida, a maldição de não parar com nada, com ninguém, às vezes maldição nos homens da família, nas mulheres, a maldição de devedor, de vergonha na família, de alcoólatra, de toxicômano, seja ela herdada, adquirida ou mandada, só sai através de jejum e oração. Por isso que a igreja está em jejum e oração no domingo, na quarta e na sexta, para termos a força de ministrar dentro daquilo que nós pregamos. Temos que dar o pão, que é o alimento espiritual, e o peixe, que são os sinais, para que o sanduíche de Deus seja completo e com sabor de mel. Ouviu o que eu falei? Peixe com sabor de mel. São os sinais. As multidões iam atrás de Jesus por causa dos sinais. E se não tiver sinais,
Até o pastor morre, porque nem ele crê mais. Este é o ministério que Deus nos deu. Sérgio Santos está conosco. Maria Soares Costa. Hilda Ramos. Pode ir chegando. Muita gente hoje, sexta-feira, preparando aí para viagem, para lazer. Não saia de casa de peito aberto não, viu? Se unge o carro, para que você vá e volte na paz do Senhor. Tá bem? Deus abençoe. Então hoje é um dia poderoso. Ao povo da Avenida Paralela, ao povo da Garibaldi, da Pitu, Bondina, Maralina, Vasco da Gama, ao povo da grande região do Bonocô, a vocês aí de Mussurunga, Castelo Branco, 7 de Abril, Pau da Lima, ao povo do Costa Azul, Itapuã, Estela Mares, ao povo do Tocaia, da Boca do Rio, do Cabula, da Suburbana, ao povo bonito do Barbalho, Macaúbas, Peruvais, Caixa d'Água, ao povo da grande região de São Cristóvão, Fazenda Grande do Retiro, Pernambués, ao povo do meu querido Itapuã, Cajazeiras, Boca da Mata, Estrada Velha do Aeroporto. Hoje é dia de estar na igreja. Se não pode hoje, o domingo vem aí. É dia de estudarmos a Bíblia, a palavra de Deus. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico. O domingo é dia de estarmos na igreja. Também no sábado, não é? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Naquele dia que é o dia que a gente pode ir. Então prepare para hoje, prepara para domingo, ao povo lindo aí do Cabula, ao povo de Castelo Branco, ao povo também aí da grande região da Garibaldi, Iguatemi, Itaigara, Corredor da Vitória, Campo Grande, Garcia, Avenida 7, Carlos Gomes. Hoje é dia de estar na catedral, vocês aí do Tororó. Tororó, como diz aquela música, não é? Eu fui no Tororó beber água e não achei. Então vocês aí do Tororó, tem um bairro em Salvador que chama Tororó e tem também o dique do Tororó. Vem estar conosco, vocês aí da Djalma Dutra, do Tororó, porque hoje é dia de quebra de maldições e de milagres ao povo do Engenho Velho de Brotas, Engenho Velho da Federação, Alto do Cruzeiro. Deus abençoe o povo aí do Alto do Cruzeiro em Pernambués. Ao povo de Pernambués, Cabula. Hoje é dia de beber o cálice sagrado. Hoje é dia de quebrar as maldições na vida dos homens da família, das mulheres. Hoje é um dia forte, de muita seriedade, viu, Maria Soares Costa? E de muita oração. Hoje é dia de muita força. E nós não estamos sozinhos. O braço de Deus nos ajudará. Tá bem? Catedral da Bênção, anote aí. Largo das Sete Portas, 446. Não é outra catedral não, vigie, viu? Estou falando da Catedral da Bênção, a Igreja da Revelação do Santo Óleo, a Igreja da Profecia, a Igreja dos Sinais Reais de Deus. Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Hoje é fogo cruzado, 3 cultos na catedral, 3 na sede, para atender a todo o povo, viu, Jaciara Araújo? Desperta, Jaciara. Viu, Helenir? Hoje é dia arrasou, é isso aí, arrasou. Arrasou, ainda coloca ali um sambista com óculos azuis, arrasou. Deus abençoe. Abra sua Bíblia. É Apocalipse capítulo de número 1.
uma das maiores revelações que a palavra de Deus nos traz. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, aliás, capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 9, é apenas uma leitura com algumas meditações, porque é um texto longo. Esta foi a maior revelação de Jesus a um ser humano, a João. Jesus manifesta a João e apresenta ele como Deus, depois da ressurreição na ilha de Patmos. Deixe-me ver qual ano foi. Ano 96 da era cristã. Mais de 60 anos depois da ressurreição, Jesus se apresenta como Deus a um de seus apóstolos. Ele já tinha mais de 96 anos. Estava exilado em Patmos, uma ilha grega, trabalhando nas minas de carvão. Mas Deus, Jesus, traz para ele a maior de todas as revelações, que nem Moisés viu e nem Abraão. Mas João viu, porque João é aquele que colocava o rosto no peito de Jesus e o amava com muita sinceridade, o amor cristão, ágape, um amor sincero. E a Bíblia me revela e nos revela e revela a igreja. Eu, João, aleluia, que também sou vosso irmão. Olha como ele fala, rapaz. Sou irmão de vocês, sou da família da fé. Sou como vocês são, comedores de feijão e farinha. E uma muqueca de vez em quando, não é? Uma moqueca. Sabe o que é moqueca? Peixe ensopado com dendê e coco. Eu, João, que também sou vosso irmão. Não pode esquecer da cebola, do tomate e do coentro. Eu, João, que também sou vosso irmão. Aí ele fala, companheiro na aflição. Quer dizer, Deus não livrou João das aflições. Ele era abençoado, mas às vezes as aflições e as batalhas nos ajudam a converter dos maus caminhos e pedir misericórdia a Deus. Sou também vosso irmão e companheiro na aflição. Ele não falou que era companheiro nas festas e nas orgias e nas farras, não. Na aflição. A mesma aflição que vocês passam, ele disse, eu também passo. Somos irmãos. E no reino, ele fala aqui do reino, do domínio de Deus na nossa instrumentalidade, na paciência de Jesus Cristo. Porque às vezes Jesus está demorando muito nos dar a bênção que precisamos. Aí ele diz assim, ó, na paciência de Jesus Cristo, porque ele é Senhor e está no controle. Aí ele conta, estava na ilha chamada Patmos, uma ilha grega, para trabalhar nas minas de carvão. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, ele foi enviado como presidiário para esta região. Ele foi exilado para morrer lá, mas lá o Senhor lhe revelou Apocalipse. Eu fui arrebatado em espírito. Olha como ele conta o mistério do arrebatamento espiritual. Eu fui arrebatado em espírito. Aqui ele não falou do arrebatamento que Paulo teve, nem de outros arrebatamentos. Ele conta
a experiência própria. Eu fui, viu, Fábio? Deus te abençoe, vaso. Arrebatado em espírito. Espírito aqui, letra menor, minúscula. O espírito dele foi arrebatado pelo Espírito de Jesus no dia do Senhor. Por que o dia do Senhor aqui? O dia que Deus escolheu. Talvez no sábado, num domingo, em uma segunda-feira, em uma sexta, o dia que Deus determinou aquele acontecimento espiritual. Ouvi detrás de mim. Pode ver que ele sendo arrebatado, a audição não foi tirada. Porque lá no céu, os 5 sentidos irão nos acompanhar: a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Porque se não acompanhasse, não teria graça. Os 5 sentidos da vida irão nos acompanhar. Por isso que lá nós vamos comer, ver, conversar, sentir em um corpo de glória, mas com estes 5 sentidos que governa o ser humano. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouvi detrás de mim, ele ouviu, João ouviu, ele tinha sido arrebatado em espírito, mas ele ouviu, uma voz como voz de trombeta. Ele fala que aquela voz tinha uma diferença. Não era uma voz comum, não era uma voz natural, era como uma voz de trombeta. Era uma voz forte, era uma voz penetrante, era uma voz como a voz de muitas águas, de uma cachoeira ou de um tsunami chegando. Que dizia, olha o que a voz falava com ele. Já são 5h56, eu tenho que correr aqui. O que vês, escreve. E ainda bem que ele obedeceu e escreveu, e eu posso estar aqui repetindo a mensagem que ele escreveu. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. 7 quer dizer o número da perfeição. Aqui não fala só das igrejas da Ásia. Aqui fala também das igrejas que estão na África, na Europa, no Brasil, nas Américas, na Ásia, na China, não importa. 7 é o número da perfeição para alcançar todas as igrejas de origem que segue a doutrina de Jesus, origem evangélica. Viu, Suével Calmon? Tá entendendo, Suével? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiratira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Aqui revela o retrato de cada organização religiosa, de cada tempo. É muito profunda esta mensagem. Mas não é esta mensagem que eu quero pregar sobre as 7 igrejas. Virei-me para ver quem falava comigo. Aleluia! Que revelação teve João, hein? Aos 96 anos, o velho estava cheio do Espírito. Toma-lhe, diabo, que também os idosos são usados por Deus, como as crianças, como o vento, como o galo, até o jegue. Deus usa quem Ele quer, em qualquer tempo. Virei para ver quem falava comigo, aleluia. Ele ouviu a voz de trombeta e virou para ver quem falava com ele.
E aí ele vê Jesus como Deus, que nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, viu, Lucas Teixeira? Que nenhum deles viram, viu, Jaime Santos? Mas João viu, porque o espírito dele foi arrebatado para estas visões. Foi tão nítidas que ele escreve aqui no capítulo 1. Será que vocês entendem o que eu falo? E virou-me e vi 7 catiçais de ouro. Catiçais. O que é um catiçal? É um lustre bonito. Se você colocar um lustre bonito em sua sala, atenção, todos que entrarem na sua sala não vai olhar para a televisão, ou para o sofá, ou para o tapete. Vão olhar para o lustre. O catiçal. Quando nós viajamos para Israel, eu lembro que nós nos hospedamos em um hotel no Cairo, no Egito. Na hora que a gente entra naquele hotel, rapaz, era o hotel do catiçal. Misericórdia. Os nossos olhos só batiam nos catiçais. O brilho da iluminação que estava naqueles catiçais. Porque sempre está no alto e nos chama a atenção. Tem uma mensagem tão profunda aqui. Viu, Nalva Ferreira? Se você entra na casa de uma parenta, de uma vizinha, de um homem, de uma mulher, e se tiver um catiçal, um lustre bonito na sala, você não olha para mais nada, é só no lustre. Porque está no alto e por causa das pedras preciosas, ou semi-preciosas, ou por causa do brilho. Ei, canta lebala e xiriandecais. Atentai, porque esta palavra é espírito e vida. No meio dos 7 catiçais, aleluia, no meio daquela beleza, um semelhante ao Filho do Homem. Semelhante, mas não era mais o Filho do Homem, era Jesus ressuscitado como Deus, que voltou para a sua glória, vestido até os pés de uma veste comprida. Esta é a veste que nós vamos receber, cingido pelo meio com um cinto de ouro. Eita, estava bonitão. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Eita, que visão, hein? Ele estava em espírito, vendo Jesus como Deus. Jesus manifestou a ele como Deus, para ele escrever a beleza de Jesus, Deus, para nós sabermos, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, seus pés eram semelhante ao latão, brilho como uma prata, como um latão polido, como que se tivesse saído refinado numa fornalha. A sua voz, como a voz de muitas águas, voz de trombeta, voz que gera pavor, medo e conversão e arrependimento. Quando Deus fala, até os cedros do Líbano são quebrados, a corça pare, o mar abre. Ninguém resiste à voz de Deus. Resiste à voz do homem, resiste à voz da ONU, resiste à voz das autoridades, mas a de Deus, porque é como fogo, é como água, é como martelo, é como trovão. Fala durante o dia, fala durante a noite,
E a pessoa se treme toda e cai de joelho e pede misericórdia, misericórdia, misericórdia. Porque a voz de Deus faz a meretriz deixar de ser meretriz, o traficante deixar o tráfico, o ladrão entregar tudo que roubou. Como foi o caso de quem, meu Deus? De Zaqueu, que entregou tudo só de ver Jesus, homem, dentro da sua casa. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, que representa as igrejas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, que corta para cima e para baixo, todos os lados. Seu rosto era como o sol, aleluia. O dragão só para diante da mulher que tem o brilho do sol debaixo dos pés. A mulher, lá em Apocalipse 12, é a igreja. O sol é o sol da justiça, Jesus brilhando debaixo dos nossos pés, o evangelho da paz e a autoridade dos caminhos do Senhor. Conto na sua força. Eu, quando vi, olha o que João escreve, rapaz, viu Maria Célia? Você é uma mulher espiritual e entende tudo que eu estou pregando aqui. Quem é espiritual entende a voz do Espírito e converte dos maus caminhos. Te canta lebale xiriandecais. Quando vi, caí a seus pés. Olha na visão. O espírito do homem João cai nos pés de Jesus, como ele fazia antes, quando Jesus estava em pessoa física nas estradas poeirentas da Palestina. Quando vi, caí a seus pés. Sinal de humilhação, rapaz. João era humilde, quebrantado. João era da casa da bênção, como pregava o apóstolo Doriel. Caí como morto, aleluia. Ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo: não temas, meu amigo João, amigo do Espírito Santo, não temas. João, não temas, meu amigo, amigo do Espírito Santo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Olha a revelação que Jesus passa para ele. O que vive, fui morto. Eu fui morto na terra, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Aleluia. Tenho as chaves da morte e do inferno. Olha o que Jesus fala. As chaves que Lucifer tomou de Eva e Adão agora estão aqui em minhas mãos, ô João. Eu venci Lucifer. Eu venci o príncipe das trevas. Eu venci o inferno, João. E a Bíblia diz que depois ele passa para nós uma cópia desta chave. Aleluia. Por isso nós temos a chave da bênção e da vitória. Onde estão aqueles que trazem a cópia da chave? Será que a sua chave enferrujou? Será que a sua chave quebrou? Ele te deu uma cópia para abrir portas e profetizar no vale de ossos secos. Onde estão as cobras de Moisés, a cobra de Moisés?
que engoliu as cobrinhas de Faraó. O cajado de Moisés, porque era cajado, virou cobra, porque ele era pastor de autoridade desértica. Onde estão as cobras de Moisés para engolir as cobrinhas de Faraó? O mundo espiritual é tão real que ele continua de ontem, hoje e amanhã. Sempre haverá esta batalha, esta peleja. Aí a igreja não ora mais, não jejua mais. É só jogo de luz dentro dos templos, é muita dança, é muita coreografia, é muita confraternização, são muitas viagens, são muitos desfiles de moda dentro dos templos. E faltam, às vezes, as verdadeiras armas espirituais, oração, jejum, conversão, fidelidade. Onde estão as cobras de Moisés, que engoliu as cobras, a cobra de Faraó? Eu sou o primeiro e o último, olha que revelação. O que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno, e ele passa para a noiva a cópia desta chave. Por isso que eu estou aqui, para abrir porta para você ser abençoado e fechar a porta do inferno contra a sua vida. Às vezes falta unção, falta autoridade, falta a palavra da vida, porque a morte está assolando diante dos nossos olhos, morte física e pior, espiritual. Escreve estas coisas. Olha que Jesus falou para João, rapaz. Escreve estas coisas que eu estou te revelando, que tens visto, você está vendo, não fica só na visão não, João. Escreva. Escreve estas coisas que tem visto, aliás, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Escreve as que você está vendo e as que virão depois destas. Alerta o meu povo, velho João. Alerta, minha igreja, João. E João, aos 96 anos, no exílio, lá com aquela mão trêmula, escrevendo pela obediência a Jesus. Aí o versículo de número 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Vou te dar a interpretação, João. As 7 que viste à minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Castiçais de ouro. Igreja que tem o brilho e a beleza. Igreja que chama atenção pelo caráter, pelo testemunho. Onde estão os castiçais de ouro? Hoje deve ter muito castiçai de palha, de pedra. Hoje deve ter muitos castiçais de madeira podre. Mas o castiçal que chama atenção é o de ouro. É o crente diferente. É a igreja que tem os dons do Espírito. Alonga as tuas cortinas. Prepara as tuas estacas. É a igreja que dá o pão, a palavra, mas dá o peixe também, os milagres. Onde estão as cobras de Moisés, a cobra de Moisés, para engolir as de Faraó. As de Faraó vieram de uma varinha, de uma varinha pequena, de um graveto. Mas a de Moisés veio do cajado do pastor, da autoridade pastoral, da unção pastoral,
Se o altar estiver quebrado, o cajado estará quebrado, mas se o altar estiver consertado, como Elias consertou, o fogo desce. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Aqui Jesus chama pastor de anjo. As pessoas às vezes não gostam de pastor, mas Jesus ama os pastores e os intitula como anjos, que representam o reino dos céus na terra, que representam o mundo cristão. Nós não podemos ser anjos do mal, da ganância ou da avareza. Temos que ser anjos que representam os querumbins e os serafins aqui na terra. Os anjos falaram para Isaías: quem há de ir por nós? É nós que queríamos ir, mas o Pai não permitiu. Quem há de ir por nós? Isaías disse: eu vou, eis-me aqui. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Mas tem anjo da igreja hoje que virou diabo por causa da ganância, da avareza. Voltou a ser discípulo de Lucifer, porque Lucifer se engrandeceu e foi expulso do paraíso que Deus tinha plantado. E aí Deus cria o homem ali no mesmo paraíso, a imagem e semelhança. E veio Lucifer e bagunçou com tudo, usando a mulher na desobediência. As 7 igrejas que viste, as 7 estrelas que viste na minha destra, e os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. Não é só da igreja da Ásia daquela época, não. 7 é o número da perfeição. É de tempo em tempo, a igreja tem que fazer a diferença. Por isso que revela os tipos de igreja que temos, de ministério, de organizações. Mas existe uma igreja que entende a voz do Espírito, viu Alexandra Miller Oliveira? Deus te abençoe, filha. Você também é uma estrela. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aqui está falando de ministério. Aqui está falando de igreja, pessoa também, ou igreja, templo. Não importa. Se alguém passa na frente daquela igreja e fala: esta igreja é abençoada, ou esta igreja é uma igreja amaldiçoada. A igreja tem que ter brilho. Os castiçais. E estes castiçais aqui não eram de barro, nem de palha, nem de bronze, porque o bronze enferruja. É ouro puro de valor. Alguém tem que chegar na igreja e falar: eu estou numa igreja abençoada. Eu repito, quando nós viajamos para o Egito, em uma viagem para Israel, passamos pelo Egito. Apóstolo Doriel estava também. E quando nós chegamos no Egito, no hotel que hospedamos, ninguém olhou para os jogos de sofá. Ninguém olhou para os atendentes do balcão. A gente foi de boca aberta, olhando para os castiçais. Brilho, beleza, riqueza. E mesma coisa se você tiver um lustre em sua sala. Ninguém olha para o sofá novo. Ninguém olha para o tapete pérsia. Ninguém olha para os quadros na parede. Vão olhar
para o lustre. Que coisa linda, minha sogra. Que coisa linda, minha cunhada. Aonde você comprou? Porque se for um lustre lindo, ele tem luz durante a noite, ele tem brilho durante o dia, ele chama a atenção. E assim a igreja, aonde estão os castiçais, que cura os enfermos e liberta os cativos, aonde está o brilho. Muitos ministérios perderam o brilho por causa do adultério. O dinheiro cobriu o brilho, a ganância, a avareza, a prepotência, a arrogância. Onde está o brilho dos castiçais? Foi Jesus quem falou para João: as estrelas são os pastores, mas não é a estrela caída. Os castiçais são as 7 igrejas que vão durar na terra até o arrebatamento da igreja oficial. Onde estão os brilhos dos castiçais? O assassinato, o roubo, a ganância, a avareza, a vergonha, os títulos, os anéis de formatura, os brilhos das lâmpadas naturais. Tirou o brilho do ouro, do verdadeiro castiçal. Se não tiver brilho, não tem olhos para aquele brilho. Não tem desejo de pôr a mão e de sentir aquele brilho. Onde estão os cajados de Moisés, que transforma em cobra e destrói as cobrinhas das bruxas de Faraó? Jesus falou para João: eu sou o princípio e o fim. O brilho de muitos castiçais acabaram por causa da ganância, da avareza, das alianças políticas. Esqueceram que representam Jesus. Filhos e filhas, servos e servas, mantenha seu brilho. Você é também um castiçal, além de uma estrela. Tá bem? Deus te ajude a compreender esta mensagem. Se faltar o brilho, não tem mais atração. Não. O ouro tem que brilhar, seja a base de fogo, seja a base de sabão, mas o ouro precisa continuar brilhando nesta terra de trevas, fazendo a diferença. Tá bem? Deus te abençoe. Vamos orar? Coloque um copo com água sobre o seu rádio, um pouquinho do óleo, porque o anjo do Senhor entrou aqui no estúdio onde eu estou. Abra o seu entendimento e receba a palavra e leia hoje Apocalipse capítulo de número 1. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Às vezes, Senhor, são tantas revelações que vêm e tantas visões,
em casa, no carro, na rua, aqui nos estúdios. Ajuda-me a administrar o que o Senhor põe em minha mente nas visões. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o dia de hoje, sexta-feira. Eu abençoo os cultos que teremos na catedral e na sede. Eu oro pela família católica, espírita, evangélica. Talvez muitos não entendam o que eu prego, mas quem tem a semente espiritual entende com facilidade. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos chama de anjos e a igreja de catiçal. O brilho, a beleza, não é o jogo de luz, não é a cor do templo, é a unção. O fogo e a glória são sinais da tua presença, como diz lá em 2 Crônicas. Se não tiver o fogo e a glória, outros brilhos, não gerará conversão, nem a transformação. Às vezes os catiçais estão sujos pelo roubo, pela ganância, por tantas coisas corruptas e corruptíveis. Pai, dê um sinal a esta pessoa que me ouve, em sonhos, em revelação, para que seja um verdadeiro catiçal e para que seja uma verdadeira estrela. Porque Lucifer também foi estrela de quinta grandeza, mas ele perdeu o brilho por causa do seu orgulho. Aonde estiver chegando esta palavra de Apocalipse 1, chegue uma bênção. Eu oro por todos os nossos ouvintes, para que haja cura da fé, cura de caráter, cura de comportamento, cura emocional e sentimental. Eu consagro o óleo que está sobre o rádio. Eu posso consagrar. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio. Eu posso consagrar. Para que esta pessoa ao beber receba a cura, ao ungir, receba um milagre. Oro, meu Deus, pelas crianças e pelos estudantes. E repreendo nesta sexta-feira toda praga, peste, maldição, todas as maldições herdadas, adquiridas. Nós vencemos as cobrinhas de Faraó com o cajado de Deus e a palavra revelada. Que toda doença, que todo mal seja repreendido agora. Toda loucura, câncer, depressão, todo espírito maligno, coronavírus, as pragas e pestes que vêm pelo ar, pelo vento, pela água, pela poeira, eu repreendo em nome de Jesus. Saia todo o mal. Esta carga que está nos ombros desta pessoa saia.
toda maldição herdada, adquirida, toda praga, toda peste seja mandada embora. Sejam estas vidas abençoadas por Deus. Em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Fala línguas estranhas. Unge os membros da sua família com santo óleo. Volte a brilhar como um verdadeiro lustre, um verdadeiro catiçal. E seja um verdadeiro anjo da igreja, não um demônio ou uma capeta, mas um verdadeiro anjo da igreja. Tá bem? Entre em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira. Ou lá no YouTube, estes programas estão gravados. Este também eu colocarei lá, viu, Jéssica Ribeiro? Deus vos abençoe. Deus vos ilumine sempre, para que o brilho continue e não seja embaçado com a lama do pecado, ou da ganância, ou da avareza. Jesus nos deu uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado amanhã e um excelente domingo. Shalom, um abraço, com a paz do Senhor. Faça o exercício da fé, ó. Bata no coração, aperte aí agora, repreenda o mal, sai de mim todo mal, em nome de Jesus.